Boa noite, pessoal. Guardando aí o Fábio entrar para a gente começar o nosso bate-papo. Deu um probleminha aí, ao vivo faz parte. Só aguardando ele entrar aqui para a gente dar início. O Fábio já aceitou aqui. Pronto, Oi, dona Fábio. Vanessa. Não tem problema. Que coisa essas coisas ao vivo, né? Muito moderninho. Tecnologia. Então, Tecnologia, problemas da tecnologia. Nós temos que aprender a conviver com isso. com certeza. Como disse o Nelson ontem, tem coisas que dependem da gente e coisas que não dependem da gente. E assim a gente segue. Com Boa certeza, noite, com pessoal que está certeza. entrando aí. Oi, oi, oi. Oi, Bru, oi, Fê. Aí, tá Então, o tudo pessoal está certinho? entrando. Quem estava lá no meu perfil já veio para cá. Tá. Oi, E Bruno. Levi, você é o culpado, tá? Levi tá aí. Eu ia falar isso. Chegou aí, Levi é o né? grande culpado. Me permita abrir a conversa, mas trazendo uma questão jurídica de como essa questão é resolvida, para que depois a gente possa dar alguns passos para trás e olhar na origem. Com certeza. Eu acho que a Vanessa também é formada em Direito, a Vanessa também é advogada, para quem não conhece, e foi na faculdade que nós conhecemos, conheci o marido dela, fizemos estágio no mesmo lugar, Com o e nós mesmo sabemos. procurador. Exatamente. E nós sabemos que a maioria das leis, elas têm origem no fenômeno social, que não tem regulamentação. Esse fenômeno social é levado para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário enfrenta esse tema mesmo não tendo lei devidamente específica, se valendo de princípios, se valendo de analogia e tudo mais, até o momento que alguém se predispõe a levar isso para o Parlamento e o Parlamento regulamenta. E a alienação parental, por mais que estejamos falando de uma lei de 2010, ela é um fenômeno que eu acho que nasceu com a humanidade. Ele advém da relação das pessoas e o judiciário sempre enfrentou esse tema, até que em 2010 essa lei foi regulamentada. E essa lei traz tanto o conceito do que significa alienação parental, como as suas consequências pro alienador. Eu tenho um conceito que ele é amplo, ele não é um conceito objetivo, ele é um conceito subjetivo, que fala, é a lei 12.318 de 2010, dia 26 de agosto, dia do aniversário do Palmeiras, quero deixar bem Ah, claro. Maria, O não, dia, não tenho que ouvir isso, Fábio. calma, é dia do aniversário da Paola também, que acabou de entrar na live. Ah, então, Então, então tá bom. Então é um tá dia bom bonito. assim? Vai, Paola. Então tá ótimo. Então, considera-se ato de alienação parental, esse é o texto da lei, artigo 2º, a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, produzida ou induzida ou por um dos seus genitores, e aí vai além, por avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda vigilância, para que repudie ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Ou seja, nós temos um conceito amplo, que eu acho que de uma forma mais simplista, é você tentar desconstruir a figura de um dos genitores. Então eu tenho tanto o pai destruindo a mãe para o filho, o filho destruindo a mãe para o pai, o avô ou a avó ou os avós destruindo o pai ou a mãe para o filho, que também, infelizmente, é algo comum nessa nossa sociedade das chamadas famílias como é que é o nome Patchwork, daquela né? coxa que fica de... Isso, Patchwork. patchwork. As famílias patchwork. Muitas crianças são criadas pelos avós. E esses avós têm uma influência muito grande na formação dessa criança e que vem, inclusive, a desconstruir a figura do genro ou da nora. É uma E eu tentativa de tenho, romper laços, né, Fábio? Uma tentativa de exatamente, ou romper os seja, laços afetivos, né? esse filho é meu,
este neto é meu, o seu pai ou a sua mãe não presta, e por não prestar, e o prestar está atrelado um caráter subjetivo de valoração. Para mim, ele não presta. Então, por ele não prestar no meu juízo de valor, eu não quero que ele participe da sua vida. Uhum. E aí eu tenho, além, um rol exemplificativo de condutas que se classificam como alienação parental. Realizar campanha de desqualificação do genitor, dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar o contato da criança ou adolescente com o genitor, dificultar o exercício da convivência familiar, omitir deliberadamente informações como escola, endereço, médico, todas as atividades dessa criança, mudar o domicílio sem comunicar para o outro genitor. E aí eu tenho a consequência, que seria a aplicação de uma penalidade, que ela vai desde uma advertência até a suspensão da autoridade parental, como última consequência. Uhum. Então, quando chega para nós no escritório, quando chega para o juiz, e aí que eu acho que é o bacana de a gente trazer isso para o debate, nós recebemos o sintoma, nós recebemos a consequência. Quando a mãe senta no nosso escritório, quando o pai senta no nosso escritório, o avô ou a avó senta para conversar com a gente, ele vai nos passar o sintoma. E poucos se preocupam com a causa. Por quê? A conduta que gera alienação, ela é sintoma. A penalidade advinda da alienação é sintoma. E lembrando que todo tipo de demanda judicial que envolve menor, o interesse do menor se sobrepõe aos interesses dos pais. Então, não está se olhando primeiro para o direito dos pais. Primeiro, nós devemos olhar para essa criança. O que isso faz de mal para essa criança? Quais são as consequências que isso traz para essa criança? E quando eu e a Vanessa fizemos parte da mesma turma de formação de constelação, que eu acho que para você foi uma surpresa ter me visto lá. Muito grande. Processualista, advogado, litigante. Nós conseguimos... eu brinco que uma das coisas que a constelação me trouxe é ter a capacidade de erguer a cabeça, dar uns 10 passos para trás e ter um olhar maior, um olhar aberto, olhar o todo, olhar desde a origem do problema. Porque esse problema, essa conduta que causa um prejuízo para essa criança, e o prejuízo não é para os pais, é para a criança. Sim. Ela teve uma origem. E pelo movimento da constelação, pelos ensinamentos da constelação, isso nos dá o entendimento do porquê isso acontece. E ao invés de você tratar somente o resultado, eu vou me valer de um exemplo do Levi, ao invés de passar ferida no leproso, eu tenho que dar medicação para esse leproso curar a hanseníase. E a constelação, trazendo agora para o nosso exemplo, eu acredito que nos dá essa possibilidade. E aí eu te pergunto, como? No que a constelação pode auxiliar esse pai, essa mãe, esse avó que tem a briga como objetivo maior e utiliza o filho ou a filha como chicote para atingir o outro lado. Vanessa, obrigado pelo convite. Obrigado pelo aceite ao convite que eu te fiz para debater esse tema. Obrigada a você, Fábio. Eu acho que é interessante a gente colocar que, apesar da lei ser nova, como você disse, o Brasil foi o primeiro país do mundo que tipificou, né, a alienação parental e trouxe essa possibilidade da lei olhar para isso e saber as consequências e tudo mais. Mas, como você bem disse, eu me formei em Direito, atuei bastante tempo, mas hoje o Direito faz parte da minha vida de outra forma, né, Fábio? Nós estamos hoje também fazendo parte juntos da Comissão de Direito Sistêmico, né? A gente faz lá a parte, a convite da Flávia, a gente está lá no grupo dela, agradeço a Flávia também. E o que é muito interessante é que eu vejo nesta lei uma possibilidade gigantesca de curar a origem dos sistemas, né? Encontrar a origem da questão, e a lei nos traz a possibilidade de olhar para isso, né? De talvez solucionar questões com os sistemas de ambos os pais, liberando essa criança, mas liberando toda a família junto, né? Que é o que a constelação vem trazendo para a gente, né, Fábio?
Como é que a Sem gente dúvida. pode fazer isso? Olhando de forma para o todo, né? Porque eu acho que o primeiro ponto que é relevante para a gente e impacta que tudo aquilo que tudo isso que acontece, ele tem origem no inconsciente. E quando nós trazemos para o consciente o inconsciente, às vezes eles nos causam impacto. E quando nós entendemos que esse ser humano, que nós chamamos de filho ou de filha, ele é 50% eu, e no caso da minha filha, 50% a mãe, a Paola. Uhum. Tá? A minha Gigi é 50% cada um. E se ela é 50% cada um, por mais que eu não tenha uma relação da mais amistosa com a mãe, se eu falar mal da mãe para minha filha, eu vou estar falando mal da minha própria filha. Isso é muito impactante. É um grande problema. Uhum. E é o contexto da alienação. Sim. Eu diria que existem consequências irreversíveis, Fábio. A gente precisa realmente conseguir colocar que os pais, eles precisam enxergar nos filhos esse olhar diferente. Porque se esse pai e essa mãe não se encontrassem, esse filho não existiria, né? Então, quando rompe-se a relação do casal, mesmo que tenha sido de um namoro ou de uma única relação, seja lá de que maneira for, esse filho, ele é fruto de um momento de amor, né? De um momento de encontro entre esse casal, e essa criança, ela traz 50% do pai e 50% da mãe. Isso não vai deixar de existir. Quando a gente consegue ter tranquilidade para olhar para isso de uma maneira onde, por mais que eu não me dê bem com o pai ou com a mãe, né, dependendo aí do papel, a gente precisa conseguir perceber que quando eu falo mal de uma criança, de um pai para uma criança, por exemplo, essa criança não deixa de amar o pai, ela deixa de amar a parte dela que é referente ao pai. Porque ela não consegue ter essa noção. Como é tudo no inconsciente, ela enxerga que a metade dela, que é o pai, não é boa o suficiente. Ela cresce olhando para ela de forma como se houvesse uma automutilação mesmo, né? Como se ela fosse eliminando dela o pai, que não é algo bom que ela ouve todo dia, ou a mãe, no caso inverso, né? Então é muito complicado a gente pensar que isso pode ser de forma consciente. Eu acredito de verdade que isso não é, né? Na grande maioria das vezes é de forma inconsciente. E um pai e uma mãe, eles têm um amor genuíno pelo seu filho. Então a gente não tem muito como imaginar isso, né? Como a questão que nós conversávamos hoje à tarde, previamente sobre isso, eu levando a pouca experiência que eu tenho de escritório, eu nunca recebi no meu escritório uma mãe ou um pai reclamando do seu gênito, do seu ex-marido ou ex-mulher, no sentido de voluntariamente querendo prejudicar o seu filho. É muito pelo contrário. É sempre visando proteger. O objetivo é de proteção. Não, porque o meu ex-marido, ele não presta porque ele é alcoólatra, porque ele bebe, porque ele é violento, porque ele é mulherengo, porque ele me agrediu certa vez. Então, por conta disso, eu quero evitar que o meu filho, que a minha filha conviva com ele. E, como diz o caboclo, vice-versa ao contrário. Então, a ideia, pelo menos a impressão que eu tenho, e eu acho, eu não vou dizer impossível, porque a impossibilidade é algo impossível de acontecer. Que um pai ou uma mãe, dolosamente, voluntariamente, queira tomar uma atitude para prejudicar o filho. Esse amor que existe, ele é muito grande. Ele é muito grande para você, não, hoje eu vou ferrar o meu filho. Não, eu acho difícil. Não. Inconscientemente, com a finalidade de proteção, eu vou evitar o contato, bacana. Aí sim, eu vou retirar do convívio. Por quê? Porque esse pai ou essa mãe vai fazer mal para o meu filho. Todavia, eu estou medindo com a minha régua. Eu uso os meus parâmetros subjetivos para identificar o que é certo e o que é errado. E pelo que você disse, o site do IBDFAN tem um texto muito bacana, Instituto Brasileiro de Direito de Família,
E um dos trechos fala: as consequências psíquicas da alienação são quase que imensuráveis. Vão desde sintomas mais evidentes como desestruturação psíquica, doenças psicossomáticas, dificuldade de estabelecer vínculos afetivos, depressão, transtorno de identidade, comportamento hostil, consumo de álcool, drogas e até o suicídio. Exatamente. O pai que pratica alienação parental está querendo que o filho sofra isso? Não está. Nunca, de forma alguma. De forma alguma. E o inconsciente? No inconsciente acontece, né? A pessoa age de forma inconsciente, muitas vezes movido por proteção. E a gente também não pode deixar de fora, Fábio, o fato da pessoa agir dessa maneira por ódio da outra pessoa, né? Então, o pai ou a mãe, quando rompe aquela relação, acaba querendo afastar o outro de perto da própria vida e faz isso através da criança, né? A gente, infelizmente, vê a criança sendo utilizada aí muitas vezes como uma moeda de troca, que só vai visitar o pai se recebe a pensão, ou só a mãe ou o pai querem aquele cônjuge por perto, e aí ficam fazendo essa confusão que a criança tem que ficar com a mãe para que o pai possa visitar. Então, na verdade, é um comportamento, sim, inconsciente, mas muitas vezes tem uma intenção entre os adultos, que acaba atingindo diretamente a criança, né? Então, isso é muito complicado. Exatamente. Isso pode. E provavelmente no mesmo site que você estava falando aí do Instituto Brasileiro de Direito de Família, eu vi, isso me chamou bastante atenção, existe um número muito alto de crianças e adolescentes que cometem crimes que vêm de lares onde houve uma separação, né? Não significa dizer que todo lar que há uma separação gera um filho que vai ter problema. Porém, grande parte das crianças e adolescentes que cometem crimes tem um percentual de quase 80% que vem de lares assim. Então, a gente precisa perceber o que a gente está passando para os nossos filhos e, enquanto advogados, como a gente orienta os nossos clientes para que eles ajam da melhor maneira possível. Vocês, na verdade, né? Eu já não faço mais esse papel. Mas como é que a postura do advogado faz toda a diferença, né, Fábio? Inclusive no sentido, o juiz também, porque numa audiência ou numa postura em que o juiz toma partido, vamos dizer assim, ele acaba piorando a situação do conflito interno da criança. Porque o pai ou a mãe que recebeu esse apoio, vamos dizer, do juiz, ele acaba tendo mais essa arma para aquela criança, para ouvir naquela criança que, olha lá, até o juiz está apoiando a mamãe ou até o juiz está apoiando o papai. E a criança vai aumentando esse conflito interno e piorando aquela situação que ela tem que viver. Então, isso é muito complicado. O Levi faz uma pergunta aqui, e eu não combinei com ele. Eu levantei alguns precedentes do TJ de São Paulo que tratam de figuras de alienação parental. Ele faz uma pergunta interessante. Se pratica alienação parental, a mãe que cansada de sofrer violência doméstica foge levando o filho. Então, Levi, eu achei um precedente aqui de um processo de 2017 do TJ, basicamente nesse sentido. A mãe sofria violência doméstica, sai de casa e o pai, de uma maneira bacana, que perde o contato com essa criança, propõe uma ação de modificação de guarda, dizendo que ele está sofrendo alienação parental, que esse pai não tem mais contato com a criança. Por sorte, esse processo foi julgado improcedente, justamente no fato de que exemplo esse pai está passando para o seu filho agredindo sua mãe. E a mãe está protegendo a própria vida e a vida do seu próprio filho. Obviamente, é possível uma retomada dessa relação, mas nessa situação pontual, obviamente, não se caracteriza alienação parental. E vou mais além. A alienação parental ela pode ser clara ou ela pode ser sutil, que é a pior de todas, é a coisinha pequena do dia a dia. Pai, posso comprar um sorvete? Ah, eu já paguei pensão para sua mãe, ela que compre. Mãe, estou precisando trocar o tênis. Ah, peça para o seu pai, a pensão que ele me paga não dá para nada.
Olha aqui, filho, sua mãe fala que não tem dinheiro para te comprar as coisas, ou ela aqui na balada com as suas amigas, com as amigas dela. Então são esses Uhum. comentários pequenos, essas coisas que vão entrando e vão minando essa relação. E isso vai desembocar no judiciário. E poucas pessoas se preocupam em olhar a origem, em olhar o porquê esse pai ou porquê essa mãe age dessa forma. Exatamente. Porque o juiz vai julgar aquele caso, e dali 6 meses vem uma nova ação, e dali um ano vem uma nova ação, e a gente vai continuar passando pomada na ferida. Na ferida. Ao invés de É. todo mundo voltar o olho para trás e olhar na razão específica do porquê dessa conduta, do porquê essa criança está sendo prejudicada. Tem um outro caso, Vanessa, aí eu já paro, que esse daqui, também plagiando o Levi, miséria pouca é bobagem. Nós temos um caso aqui, eu peguei, que é um caso inclusive de Sorocaba de 2017, a ementa do julgado tratava de regime de visitas. A primazia do interesse do menor, indício de prática de abuso sexual cometida pelo genitor contra a filha. Depoimento da infante, escrever com detalhes a violência. Indícios de prática de alienação parental da genitora, que não chega a abalar a credibilidade do depoimento da vítima. Arquivamento do inquérito, era uma mãe que tinha problema com drogas, transferiu a guarda para o pai praticou violência sexual com essa criança voltou a morar com a mãe, essa criança era fruto de um relacionamento extraconjugal desta mãe, casado com uma outra pessoa, teve um caso com este pai, ou seja, a bagunça geral em cima dessa criança. Olha, isso chega no A judiciário. profundidade disso, né? Exatamente, exatamente. Então, dos dois lados, essa criança toma paulada. De um lado, ela é abusada sexualmente, do outro lado, ela tem a desconstrução. E como que a gente olha para isso, Vanessa, de uma forma sistêmica? Então, né? Como fazer isso? A grande questão aí da constelação, né, do direito sistêmico, que o direito sistêmico ele vem sendo colocado de uma maneira para humanizar a justiça, né, Fábio? Eu me lembro logo na primeira ou na segunda aula do nosso curso, onde eu estava questionando você ali fazendo o curso com a gente, né? E me lembro da gente conversar exatamente sobre o que era o direito sistêmico naquele momento para você. E eu já tive a oportunidade de ver você falando sobre isso de uma forma completamente diferente, e é por isso que a gente está hoje aqui falando sobre isso, né? Então, o que eu vejo de muito bacana na constelação familiar e que traz isso para o direito, como traz isso para a justiça e para vários outros âmbitos, né? É a possibilidade que a gente tem de olhar a mais, né, Fábio? Não é só aquela criança, não é só aquele pai e aquela mãe que mostram o que acontece. Existe todo um sistema familiar antes disso, existe toda uma questão que vem acompanhando e que é passada de pai para filho, de mãe para filho, não tem como, né? Quando a gente nasce, a gente brinca que a gente coloca a mochilinha do pai e coloca a mochilinha da mãe. Não tem como a gente deixar para lá e falar, sou livre, sou a minha vida só. Não tem jeito. O que a constelação faz é mostrar que a gente possa ter um olhar com amor para isso, sem julgamento, sem procurar culpados para isso. A gente vai olhar para o fato em si. O que é possível ser feito, como a gente pode entender o que acontece naquele caso para solucionar, né? Então, olhar para o sistema de origem do pai, para os pais dele, para a família dele, o que acontece com aquela vida e com a vida da mãe também. Porque a constelação ela dá a possibilidade da gente eliminar a repetição de padrão. Então, coisas que aconteciam e que voltam a acontecer não precisam mais ser acontecidas, né? Então, é muito interessante quando a gente busca amenizar acusações, buscar realmente uma conciliação, buscar menos litígios e mais soluções, né? Então, a gente percebe como isso é bonito e revelador, né, Fábio? A gente vê numa constelação, quando a gente encontra a origem de uma situação, de, por exemplo, um pai estar olhando para os próprios pais. Então, ele não estava, talvez, disponível para aquele relacionamento, ou disponível até para ser pai ainda.
Então ele não sabe lidar com aquilo. Ele está buscando um olhar para ele mesmo que ele não teve. E aí a gente também não vai julgar aqueles pais daquele pai, porque cada um passa para os seus filhos tudo que pode através da vida. O maior presente que a gente recebe dos nossos pais é a vida. E esse é o maior motivo de gratidão, né? Tudo que vem é plus. Eu costumo dizer nas constelações que eu faço que tudo que vem além da vida é plus. O pai e a mãe deixaram com que nós nascêssemos. Eles permitiram que nós viéssemos à luz, né? À vida. Então, quando a gente para de julgar os nossos pais, a gente consegue olhar para frente. A gente se libera desse peso e os libera também. Então, é uma possibilidade muito bonita disso, né? Tudo isso que você está falando, Vanessa, eu tento olhar e tento entender e tento trazer isso. Eu acho que a constelação, antes de te dar elementos de terapeuta, te ensina muita coisa. Muda o seu jeito de olhar o mundo. O seu jeito de entender muitas coisas. E isso que nós estamos falando da alienação, advém dessa sacolinha, dessa bagagem que você bem falou aí, que essa criança recebe, e vem da repetição de padrão. Então, se você provavelmente olhar para o sistema do pai ou o sistema da mãe, você terá situações parecidas ocorridas com os seus antepassados. Ah, então você está falando de espiritismo. Não. Não temos nada disso envolvido nesse olhar. Isso é questão simplesmente energética. A constelação não traz para dentro de si qualquer questão espírita ou qualquer questão religiosa, nada. Não tem nada disso. Nem mística, né, Fábio? É importante dizer isso, né? Nem misticismo, nem religiosidade, né? É uma coisa perigosa de eu vender o poder escondido na caixa. Ó, eu tenho o poder de resolver os problemas, eu não te mostro a ferramenta. Para que você se torne dependente de mim. E as religiões adoram fazer isso. Então, eu vejo que a constelação, nessa hipótese, vai te dar, como você disse, a possibilidade de mostrar para esse pai ou para essa mãe onde está o nó que nós aprendemos, o emaranhamento. O que impede esse pai, o que impede essa mãe de deixar de praticar a alienação, para liberar esse filho. E automaticamente, o exemplo que eu gosto de dar, o nosso inconsciente é um galpão sem luz, trabalhando. E eu vejo que a constelação é você colocar um facho de luz em uma questão. E você vai olhar para essa questão, você vai tomar consciência disso. Se você está vinculado com alguém do seu sistema anterior que te impede de se tornar disponível, que te impede de deixar que a mãe da Gigi seja mãe, ou que me impede de entender que ela é mãe, que eu sou pai, e coisas nesse sentido. E automaticamente me traz a consciência. E isso para o ambiente do processo, eu acho fantástico, que você quebra esse ciclo de repetição de padrão. Você cura o sistema ali. Você permite que essa... E como você disse também, a figura da agressão, me lembro recentemente, eu recebi uma ligação de uma cliente minha, dizendo o seguinte: eu quero entrar com o processo contra o meu ex-marido para rever pensão, que eu quero matá-lo. Eu acabei de ligar para ele pedindo um dinheiro para eu não lembro se era roupa ou se era material escolar da filha, e ele me respondeu assim: não me ligue mais, você só liga para latir para mim. Ou seja, esse pai não é mais atingido por essa mãe não consegue mais incomodar esse pai porque ele já está no outro relacionamento. E onde que essa mãe vai mexer? Naquilo que é mais caro para esse pai, que é a filha dele. Sim. Então ela usa a filha dele para um processo judicial. Isso é muito triste. Muito triste. Muito triste. Uma coisa que é muito importante, Fábio, que eu costumo dizer, é assim,
processo, seja ele qual for, né, de divórcio, de pensão, ou qualquer coisa que envolva os menores, né, seria muito importante que a gente conseguisse dar um passinho atrás naquela relação. Então, quando uma criança, por exemplo, ela sabe que papai e mamãe se amaram sim, houve uma relação bacana, houve algo de bonito naquela história, ela internaliza isso e percebe que ela também pode amar aquela pessoa que já não está mais no dia a dia dela, né? É como se ela recebesse a liberdade daquela mãe ou daquele pai que permanece na casa com ela, falando assim, olha, o outro que saiu, ele não está mais presente, porque nós adultos decidimos isso, porque isso é uma decisão dos adultos, né? Na constelação a gente fala da hierarquia e dos grandes e pequenos, mas nada mais é do que isso, né, Fábio? Onde nós somos os adultos e resolvemos os problemas dos adultos. E as crianças, elas não têm que estar presentes nesse conflito. Esse conflito não é delas, né? E quando a gente consegue mostrar para elas que esse amor existiu e que a relação do papai e da mamãe não existe mais, mas que os dois continuam amando aquela criança e se respeitando, essa criança fica livre para poder olhar para a pessoa que não faz, mas não está mais ali no dia a dia, mas continua sendo tão importante. Porque não dá para a gente dividir isso numa cabecinha de uma criança. Não dá para a gente falar acabou. A relação matrimonial acaba. A relação filial nunca. Vanessa, o divórcio é dos pais. Exato. O divórcio não é da criança. Com certeza. Quem divorcia são os pais. Não existe divórcio de filho. Nunca. Isso Apesar da gente, infelizmente, ver isso na prática, né, Fábio? Infelizmente, nós temos muitos casos que há o divórcio e que o cônjuge que não faz mais parte daquela família ou daquela relação geralmente se divorcia também da criança. Geralmente é o homem. E se divorcia também dos filhos. Esquece que aqueles filhos existem, né? Nós temos, infelizmente, isso faz parte. Mas o ideal seria que a gente conseguisse ter esse olhar, que é o que você falou, de dar um passinho para trás e perceber algo além, né? Que é o problema dos pais. E por que esses pais causam isso? Aí a gente precisa olhar para eles, para tentar entender a causa, para que todo mundo esteja livre, né, Fábio? Siga o seu fluxo da vida da melhor forma possível. Então, o que é bacana? Pode falar, Fábio. Perdão. Não, fica tranquilo. Só o fato de você trazer para a consciência a informação de que aquela criança é metade pai, metade mãe, e quando isso para mim é muito impactante. E quando você fala mal para o seu filho, eu falar mal para minha filha, da mãe dela, eu estou falando mal, eu estou xingando, entre aspas, ofendendo a minha filha. Sim, eu estou falando mal ela é dela. metade, né? Ela é metade. Eu acho que isso é libertador e esclarecedor. E o bacana é que tudo isso que a gente está conversando, eu acho que a constelação nos permite utilizar das técnicas sem ser numa sessão de constelação. E eu te dou um exemplo prático. 10 minutos, eu já cansei de usar esse exemplo, porque esse exemplo para mim é fantástico. Antes de uma audiência de instrução, de divórcio, alimentos, guarda, visita, todo aquele furdúncio que quem advoga sabe como é que é. Se você olhar a versão do homem, ele é um anjo. Se olhar a versão da mulher, é uma anja. E faltando acho que uns 15 minutos, ele falando mal da mulher para mim, eu falei, vem cá, para um pouco. O que você tem na tua vida que você mais ama? Ah, é o meu filho. Eu falei, então, você teria esse filho com outra mulher? Claro que teria. Eu falei, não. Você teria uma outra criança. Poderia ser do outro sexo. Este filho que você ama, você só tem porque você teve uma relação, tenha sido 2 minutos de amor. Aqueles 2 minutinhos de amor que vocês tiveram, gerou essa criança. E você só tem essa criança por conta dessa ex-mulher. Por que o senhor está me dizendo isso? Eu falei, não. Reflita. Pense sobre isso. Será que só isso... Só um pedido, está tocando o interfone. Será que só isso... Coisas do ao vivo. Será que só isso não é capaz
não lhe permite respeitar essa mulher e entender que ela te deu aquilo que você tem, que é de maior valor? Com certeza, para esse assim. olhar, né? Falei, então faz o seguinte, vai tomar uma água. O semblante dele mudou, a postura dele, a audiência mudou, e nós fizemos um acordo adequado, e até onde eu sei, convivem de uma forma bem interessante até hoje. Ou seja, uma fala, esse olhar sistêmico, que não foi uma terapia, não foi uma constelação, não foi nada, Sim. mas simplesmente foi tentar trazer à luz aquilo que inconscientemente ele não tinha ciência. O direito sistêmico, Fábio, ele traz isso, né? Ele traz a possibilidade do autoconhecimento para buscar soluções da melhor forma possível para aquele caso. Então, o que você falou de trazer a consciência é exatamente isso. Então, quando as partes se permitem pensar um pouquinho além, olhar para o outro sem julgamento, sem raiva, sem acusação, baixando a guarda mesmo, para resolver a questão e não para resolver um casamento que não queria que acabasse, por exemplo, né? Porque muitas brigas vêm por isso. Então, quando eles olham para a questão, qual é a questão ali? Promover o melhor para a criança. E isso é possível. Quando a gente tem essa possibilidade de autoconhecer, de olhar para isso, perceber o que eu posso fazer para que fique melhor. Porque se as duas partes forem assim, certamente o acordo vai ser fato. E todo mundo sai muito melhor da situação. A gente vê nos municípios aí que existem, né, a prática do direito sistêmico, a gente percebe aí 90%, 95% de acordos, de conciliações, e de onde as partes realmente resolvem a questão, né? Então, é possível sim, e cada vez mais municípios estão aceitando o direito sistêmico, fazendo parte, e é o que você disse, não precisa fazer uma constelação. Às vezes, uma simples postura do advogado, o próprio juiz tendo uma postura e uma visão diferenciada, certamente vai diminuir absurdamente a quantidade de processos que existem hoje. E o que é melhor, resolvendo problemas, né? Então, não é que uma separação vai trazer mais várias questões, exato. Né? A gente vai eliminar aquela questão de forma positiva. Então, a gente fala na constelação que a gente não quer excluir ninguém, a gente vai resolver a questão, né? Exatamente. Porque o excluído é aquele que não é honrado e nem admirado, não tem mais respeito, não precisa necessariamente não fazer parte, né? A gente consegue excluir mesmo estando do lado. Então, a gente resolve sem precisar excluir nada. Tem uma pergunta aqui da Ana Cláudia Monteiro. Ela pergunta o seguinte: teria possibilidade de uma criança pequena, sendo alienada 1 ano e meio pela mãe, resgatar o relacionamento com o pai pelo sistema, mesmo não conseguindo ver o pai? Então, qual é a questão? O sistema sempre é possível de resolver, né, Fábio? A gente sempre tem a possibilidade de resolver a questão. O que eu acho incrível da constelação e do direito sistêmico, por consequência, é que nada é fatal, nada é final, né? Sempre a gente percebe no contexto o que é possível ser feito. Então, cada caso é estudado e é resolvido da melhor forma possível. É possível, sim, manter contato ou reatar essa relação? É possível. Talvez algumas consequências tenham que ser tratadas da melhor forma possível para que essa criança não tenha mais sequelas, né? Mas é possível, sim, uma solução adequada e resolver, sim, com certeza. O que eu acho que é importante se dizer, e a constelação, acredito que ela para alguns, ela vem se tornando modismo, e a constelação não é uma varinha mágica a ponto de você tocar na cabeça, por exemplo, desse pai alienador e tá tudo resolvido. Eu acho que a constelação é 96%, 97% a pessoa que se predispõe a se abrir para se submeter a esse novo olhar,
e muito menos o profissional que vai realizar essa constelação, que ele nada mais é do que um canal. Ele nada mais é do que um intérprete se valendo de todo o conhecimento técnico que ele tem, que é muito conhecimento, que você não adquire no workshop de 2 finais de semana para sair constelando. De jeito nenhum. E, consequentemente, você decodificar essas informações para passar para esse cliente, para esse constelado. E o principal, esse constelado estar aberto a olhar, a enxergar a origem. Ele não vai olhar a Disney cheia de coisas maravilhosas, porque a Disney não vai trazer coisa ruim para ele. Ele vai olhar para uma coisa que incomoda. Ele vai olhar para uma coisa que machuca. Ele vai olhar para uma coisa que não é bacana. E ele tem que estar disposto e, às vezes, entender que ele vai sofrer ao olhar isso, ele vai chorar para olhar para isso, vai ser algo pesado para ele, mas que é possível e, obviamente, ele não vai sair de lá e a relação do pai já vai estar maravilhosa. E, opa, estamos todos felizes. Não. Demanda um tempo, demanda todo o trabalho energético de reverberar perante o sistema. Mas é possível, sim. É claramente possível você, nesse movimento, você resgatar essa relação. E mesmo que o pai não participe, por uma questão muito simples. Essa criança faz parte do sistema do pai e da mãe. Então, o que você faz relacionado a essa criança reverbera no sistema do pai, mesmo o pai não participando. Então, eu acho que é possível, sim, mas com muita responsabilidade, com muito cuidado, com muito amor, com muito carinho, e principalmente a pessoa que se submete à constelação, com uma terapia. Entender que você vai olhar para coisas que não são muito bacanas. E você estar aberto, disposto, disponível para olhar para isso e principalmente entender o porquê está acontecendo. Quando você toma consciência, fica muito mais fácil você resolver esse problema. Aí eu diria que... Pode falar. Eu diria aí que é exatamente, voltando para a analogia do Levi, é o momento de tirar a casquinha, deixar vazar tudo que tem que vazar e aí sim tratar o que ficou. A cicatriz a gente não vai conseguir excluir, Fábio. A cicatriz vai ficar ali. Só que ela vai parar de doer, né? Ela vai parar de causar problemas. Então, quando a gente fala que a pessoa vai olhar para isso e vai ter dor, e vai ter choro, e vai ser difícil, certamente vai sim. Nós passamos por esses períodos e por esses momentos, tivemos a oportunidade de dividir alguns, e dói, claro que dói, né? Mas o autoconhecimento é isso. É a oportunidade que a gente tem de entender o que acontece conosco, entender o porquê somos como somos, e decidirmos o que fazer com o que a gente conheceu. Porque também não adianta nada eu bater no peito e falar, eu olhei para dentro e não muda nada. Então, quando eu entendo isso, e na constelação, através da física quântica, aí vai ter a reverberação, que é o que você falou, né? Que vai alcançar o pai ou a mãe que não estiver envolvido naquilo, vai mesmo. E acontecem coisas incríveis. Mas a gente precisa ter essa consciência de que é um processo e que realmente tem que ter muita responsabilidade, muito amor, muito cuidado, porque é um olhar de inclusão. Né? É um olhar de incluir sempre, e não de excluir, e não de resolver cortando aquela pessoa da situação, e aí tá tudo bem. Não, o quanto melhor é estarmos todos fazendo parte, porque eles pertencem ao mesmo sistema. Essa criança da pergunta aí da Ana Cláudia, ela pertence ao sistema familiar do pai e da mãe. Então, enquanto isso não for resolvido, existe um desequilíbrio. E por isso que o problema persiste. E nenhuma sentença consegue quebrar esse vínculo. Eu achei um outro precedente aqui muito interessante, porque é muito comum a gente receber no escritório, porque a minha ex-esposa isso, a minha ex-esposa aquilo, etc, 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 etc. Aí você vai ouvir a ex-esposa, ele fala tanto, mas ele nem visitar, ele visita. Ele tem direito de visitar cada 15 dias, ele nem aparece. E olha que discussão interessante. Um pai propôs uma ação
pedindo a guarda compartilhada, o regime de guarda era o regime unilateral, ele pediu a modificação para a guarda compartilhada, sob a alegação de que a mãe afasta, impede essa relação. Para um advogado, bacana, olha que legal, esse pai está sendo molestado pela mãe, essa mãe é uma megera que impede que o filho tenha contato. E às vezes você descobre a verdade na instrução. Qual era a realidade? O juiz arbitrou a possibilidade de uma flexibilização dessas visitas, que ele nunca exerceu, consta dos autos textualmente, e esse pai tinha um problema muito sério com drogas. Muito sério com drogas. Tá. Que colocava em situação de vulnerabilidade essa criança. E nós sabemos pelos estudos que muito do vício em drogas tem na ausência do pai, a ausência do amor do pai. Então, provavelmente, eu posso estar vivendo uma nova repetição de padrão. Será que esse pai drogado, que sofre o problema da droga aqui, sem julgamento, se está certo ou se está errado, teve a presença do pai dele na vida dele? Será que essa pessoa hoje tomou, como nós dizemos, tomou para si o pai, se encheu, se abasteceu desse amor de pai, e por falta disso correu para a droga, e automaticamente vai vivenciar a mesma situação com esse filho dele, e que pode levar esse filho a uma situação parecida ou pior a que ele está vivendo? Olha a gravidade dessa repetição de padrão. E, obviamente, aqui o juiz indeferiu a guarda compartilhada por conta da vulnerabilidade da criança. Uhum. Só que o juiz decidiu o caso, não decidiu o problema. O problema, exatamente. O problema permanecerá. E esse problema pode acometer essa criança como pai futuramente, né? Essa criança também pode levar a isso. Eu tenho essa repetição de padrão e essa movimentação sistêmica, eu vejo, nós sabemos, ela dá a possibilidade desta mãe trazer esse problema para uma constelação, ao ponto de liberar esse pai dessa dor que ele sofre, que eu também acho difícil, Vanessa, alguém se submeter a um vício grave de drogas voluntariamente. Sim. Às vezes é muito difícil para ele olhar, ele não sabe, né? Ele não entende que ele tem um problema muito sério no sistema, e é tão difícil para ele lidar com essa dor, Fábio. Ele vai para um vício porque ele não consegue lidar com uma dor. E ele nem entende por que ele não consegue. Mas é algo maior que ele, né? Que o impede de conseguir ter força de levantar, ir trabalhar, ir para a vida e buscar a vida. Para ele é como se o peso da vida fosse difícil. E ele não tem essa consciência de que é algo que ele carrega do seu próprio sistema. E o que eu acho que é incrível, e a gente precisa colocar aqui, Fábio, é que essa pessoa que carrega esse peso, vamos dizer assim, ela faz isso por amor, né? Ela se coloca a serviço da família para que essa dor seja olhada e possa ser corrigida. Então, isso não é que ele faz isso por mal, né? Isso que é o mais louco, você faz por amor. Ele se vincula a alguém do sistema dele por amor, por lealdade. Você teve alguém excluído no sistema dele anteriormente. E por amor a essa exclusão, ele se vincula, ele se cola. Por amor a essa pessoa. E aí você tem esse padrão de comportamento sendo repetido, sendo repetido, sendo repetido. E, consequentemente, este filho, que pode estar sendo vítima de uma alienação, porque a mãe que quer o melhor para o filho, não quer que o filho conviva com um viciado em droga, por exemplo, consequentemente, veda que essa criança tome o seu pai. E essa criança vai ter problema no futuro. Quem sabe, o filho desse filho também vai passar por o mesmo problema. E quando você olha, trata, você não, como eu disse, você não está resolvendo o problema como eu brinco, a pílula do Dr. Caramujo para a Emília. Dia para noite. Você olhou, você vai tratar a ferida, como você bem disse. Essa ferida vai ser cuidada e vai ser cicatrizada. A cicatriz está lá. Só que ela para de infeccionar, ela para de doer. E aí, isso que eu acho que eu vejo como fantástico de você trazer
para o ambiente nas ações de direito de família, por exemplo, que eu sou um entusiasta, esse olhar maior, esse olhar mais amplo. É porque é exatamente isso, né, Fábio? Não fica ali, não é exatamente na questão que está sendo olhada no processo. A grande maioria tem uma causa anterior. E aí isso acontece para que a gente olhe para isso. O que eu falei no início, quando eu falei que a criança alvo da alienação, ela está a serviço do sistema, porque essa criança ela também se vincula por amor e ela se coloca ali como se ela pudesse estar pedindo para os pais: olhem para mim, mas antes de olhar para mim, olhem para vocês em mim. Então, quando esses pais têm esse olhar de amor por aquela criança, eles conseguem minimizar os problemas entre eles. Ela não passa mais a ser um problema, né? Ela passa a ser algo a ser resolvido da melhor forma. E quanto à constelação, ela não tem realmente essa varinha de condão, né? Tem várias constelações que eu faço, e aí no final a pessoa fica olhando para mim esperando um fim de novela, e aí eu viro e falo: gente, nem sempre a constelação termina com um final feliz. Porque às vezes não está no momento. Para mim, nem necessariamente. Não tem como, né, Fábio? Existem casos que sim, que as pessoas já estão num processo de autoconhecimento e que a constelação realmente termina com um final feliz e lindo. Mas em outros é o primeiro momento que aquela pessoa está fazendo, é o primeiro movimento dela. Então, qualquer movimento, por menor que seja, é um movimento gigantesco, porque envolve toda a família. E aí, quando a gente traz isso para a alienação parental, se a gente conseguir imaginar que um pai e uma mãe puderem olhar com carinho um para o outro, pelo fato daquela criança existir, porque houve a união deles em algum momento, a gente já elimina aí muito dos problemas futuros que eles e essa criança poderão enfrentar. Então, assim, é muito importante que os advogados tenham essa visão quando atendem um cliente, porque muitos advogados têm ainda dentro de si o litígio, né, Fábio? A gente tem um filme aí como exemplo, né, que é a história de um casamento, que mostra isso, né? Que os pais estavam encerrando ali a relação deles da melhor forma possível, e os advogados vêm para mostrar que não é assim, cada um ouvindo a sua verdade, não dos clientes, mas pegando o processo para si, ao invés de ouvir o que o cliente está fazendo. Então, acho que é super importante que a gente perceba isso e ouça antes de colocar o julgamento, né? Ouça o que o cliente está buscando, entenda a situação e perceba que, além daquele cliente, tem um sistema inteiro que vem junto, né? Às vezes o cliente está ali pedindo ajuda para que a gente possa olhar com amor para aquele caso, porque ninguém ouve. Eu falo ainda, eu vejo que tem vários advogados aqui na nossa conversa, eu também não vejo o direito sistêmico, ou seja, a constelação, a utilização das técnicas sistematizadas pelo BET no judiciário, que foi... o vínculo foi feito pelo SAMI como a varinha de condão para resolver os problemas do judiciário. Você utilizar os meios alternativos, e dentre eles a constelação, como forma de desafogar o judiciário, também é mentira e não vai funcionar. Eu acho que para cada doença você tem um remédio. Para cada problema você tem uma solução. A constelação eu acho fantástica para ser aplicada em alguns casos. Outros casos, nós sabemos, o litígio, o movimento que o litígio faz é necessário. Você precisa ter a demanda. Você precisa ter o movimento do processo. Eu acho que nós não temos fórmula mágica, acho que a questão é essa. É possível você agregar cada contexto, né, Fábio? Eu acho que isso é muito bacana do direito sistêmico. Ele não vem como uma regra. Olha, para isso faz isso, para isso faz isso. Para cada caso existe uma análise, um contexto, uma história, e é possível que o direito sistêmico auxilie alguma coisa, né? O litígio nunca vai acabar.
mas ele pode ser mais humanizado, né? A gente pode olhar de forma diferente para cada questão, né? Não estou aqui para defender o fim do judiciário, nem o fim do litígio. Acho que, infelizmente ou felizmente, isso não vai acabar, não. Mas a gente pode agir de forma diferente, né? Olhar para isso com um olhar diferenciado. E o direito sistêmico, ele traz isso de forma objetiva, onde você olha a questão e percebe que além daquilo existe mais. Então, como eu posso resolver isso? A Ana Cláudia está falando também da questão do acordo. A gente já está caminhando para o final, que eu tenho um outro caso de discussão de guarda, de visitas, de pensão, o pai contando centavos, querendo que a mãe prestasse contas, aquele processo chato, enfadonho, pesado, discussão de coisa pequena, deixando o filho do lado. Aí um dia a mãe sente e fala, doutor, quer saber de uma coisa? Ele paga o que ele quiser, porque eu fui criada sem pensão no meu pai. Consequentemente, ele paga o que ele quiser. Ou seja, repetição de padrão, estou fazendo igual. Falei, então, por que você está... Você já pensou que você está fazendo igual a sua mãe? E fazer diferente da sua mãe não a torna nem melhor nem pior, simplesmente fazer diferente? Diferente. Você não precisa passar pelos mesmos perrengues que a sua mãe passou. E abrir mão disso que é o direito do teu filho, está abrindo mão de um McDonald's, de um cinema, de um curso, na formação dessa criança. Toma ciência disso, que é o que é a questão da boa e da má consciência. Ela voltou para casa, falou, não quer saber de uma coisa, é direito dele, nós vamos seguir. Então, o processo teve que prosseguir mais um pouco. Esse pai teve que tomar algumas outras pauladas no processo para entender o bem maior que estava sendo discutido, e aí veio o meu entusiasmo no direito de família. Uma coisa é eu tratar de uma indenização, de uma batida de carro, de um seguro, de uma questão societária, de um dano moral. Outra coisa é eu tratar de uma relação familiar, de eu tratar de criança, de eu tratar de menor, de uma criança que está envolvida numa briga maior que ela não tem culpa nenhuma, e está envolvida a culpa no sentido de que ela não é responsável. Uhum. Nós sabemos que às vezes as crianças se penalizam pelo divórcio dos pais. Pai, mãe, vocês se separaram por minha culpa. Por minha culpa, exatamente. E levam às isso vezes para a vida, né, Fábio? De um pai, de uma mãe fala, que sim, se né? você não tivesse nascido, teria sido melhor. Você não veio na hora certa. Aí você jogou no ventilador e ferrou tudo. Exatamente. Porque a criança quer resolver o problema dos pais, né? Ela tenta salvar isso. Quando ela tem essa culpa, ela vai fazer de tudo para carregar mais ainda essa questão para ela, para salvar o pai ou a mãe que ela tanto ama. Porque ela tem inconscientemente a certeza que ela é metade de cada um. A gente não precisa dizer isso para um bebê. Ele sabe. E aí ele vai tentar salvar de qualquer forma, ver o que pode ser feito para resolver aquela questão, carregando um peso que não é dela. E ela vai se colocar fora do lugar dela. Esse é um problema de adulto, não um problema de criança. A criança tem que olhar para o pai, eu falo isso para os meus clientes. A criança olha para o pai, e por mais que ele não seja, ele vai ser sempre o Superman, e a mulher sempre vai ser uma maravilha. Por mais que ela não seja, por mais que nós somos falíveis, da hora que acordamos, né? Da hora que acordamos, até a hora que acordamos no outro dia, e para a criança nós não somos falíveis. Para os nossos filhos nós somos perfeitos. E quando você fala mal, eu repito, acho que isso é muito importante, você está ofendendo aquela própria criança. E às vezes a criança toma para si isso e tenta assumir o lugar do outro. Fala, então, mãe, se você não conseguiu tratar desse tema, eu vou trazer para mim inconscientemente essa culpa, com a finalidade de tentar resolver. E às vezes a mãe ou o pai permite que isso aconteça, e aí a coisa ferrou mais ainda. Ou ocupando, né, o espaço de quem saiu, para que a pessoa não sinta dor. Então, isso é complicado, porque vai alterando aí as outras leis, né, Fábio? As outras forças que existem para que todo familiar, toda pessoa de uma família tenha o seu próprio lugar. E ninguém precisa sair disso. Fábio, a gente está acabando o tempo aqui, nós temos 25 segundos. E aí eu gostaria de agradecer muito o seu convite
E foi incrível. Muito obrigada a todos que estiveram aí com a gente. Deixa a palavra aí com você, Fábio. Lembra de disponibilizar, gravar lá no IGVT, para ficar disponível na sua timeline para a gente poder assistir.